que marcam a atualidade. Hoje, o dia em que houve eleições intercalares, pelo menos processo de votação, as intercalares de Cuamba, ainda não há resultados destas eleições. O processo de contagem, de acordo com os dados que lemos no momento, já se iniciou e espero-se então que ainda esta noite possa ser possível então aceder aos resultados. Os dados iniciais indicam um nível de participação muito longe das expectativas. Vou pedir ao realizador se é possível conferirmos a peça que exibimos no Jornal da Noite sobre estas eleições em Cuamba, para nos refrescar então em termos de memória, enquanto aguardamos então a qualquer momento trazer, tem a indicação de que não é possível nesta altura, mas peço ao realizador se podemos entrar em contato com o nosso repórter que está a acompanhar estas eleições em Cuamba, para nos dar então os primeiros dados, pelo menos apurados no terreno, sobre este processo de votação. Peço então a produção para fazer o esforço no sentido de termos os dados iniciais sobre este processo, pelo menos alguns números indicativos. Muito bem, começo pelo Dr. Eduardo Nombreto. Boa noite. Peço-lhe um olhar a estas eleições, ainda não dados conclusivos, mas peço-lhe um olhar relativamente a este processo de votação que aconteceu em Cuamba ao longo do dia de hoje. Bom, boa noite. Então, primeiro saudar os espectadores, os colegas aqui do painel. Bom, temos muito pouca informação ainda dos órgãos eleitorais em relação a estas eleições, mas as primeiras indicações que fomos recebendo dos nossos colegas que estão estacionados naquele ponto do país é de que, como aconteceu nas eleições gerais, houve situações de eleitores, e não poucos, que não puderam exercer o seu direito de voto porque os seus nomes não constavam nos cadernos ou porque estavam nos cadernos colocados noutros lugares, não naqueles que se supunham ou que se esperava que estivessem lá. Portanto, esta foi um incidente, podemos chamar assim, que saltou à vista, porque muitos dos eleitores que iam para exercer o seu direito de voto tinham que regressar porque os nomes lá não constavam. Ora, saímos há pouco tempo de uma eleição geral com várias críticas e essa foi uma das críticas que foi levantada durante as eleições recentemente terminadas. E para uma eleição ao nível municipal, voltamos de novo a nos confrontar com este tipo de situações. Isto não abona a favor dos órgãos eleitorais e coloca o exercício da cidadania também um pouco menos atrativo para as pessoas, porque essas pessoas que foram para votar certamente estavam entusiasmadas, estavam animadas em poderem ir exercer o seu direito e participar na escolha de quem iria dirigir o seu município. Para a sua frustração, não encontram os nomes nos cadernos eleitorais e não têm outra alternativa senão recolher para as suas residências. Obviamente, nos futuros pleitos eleitorais, essas pessoas não terão nenhuma motivação para poder participar de forma ativa nesses processos. Não tenho muita informação neste momento em relação a incidentes que podem ter ocorrido. A única coisa que sabemos é que o candidato da RENAMO fez um trabalho extraordinário, teve o apoio do partido desde o começo da sua campanha até a altura da votação e a expectativa que se tem é que de facto ele saia vencedor destas eleições. Portanto, estas seriam as minhas primeiras notas em relação a este assunto. Bem, essa então também peço-lhe um comentário referente a estas eleições. Boa noite, Jeremias. Boa noite para os colegas do painel. Boa noite também para os nossos telespectadores. Com relação a Cuamba, acho que o que nós estamos a fazer agora é assistir um momento de festa, onde os moçambicanos, naquele ponto do país, têm a oportunidade de escolher quem lhes vai dirigir depois de que sabemos o IDEL perdeu a vida. Por aquilo que eu pude ver antes deste programa, o dia começou muito bem,
as pessoas estão a fluir, não com, infelizmente não como devia ser. Parece que a tendência não é para enchentes por aí além, mas os poucos que estão a ir lá estão a exercer o seu direito. E também pude perceber que há um candidato que já, pelo menos na zona urbana, o candidato da Frelimo, portanto Filipe Zacarias, notabiliza-se, o que também não seria de estranhar, porque afinal de contas estas são eleições intercalares, seria apenas repor a situação em que o município estava. Portanto, era o Frelimo que estava a governar, então, e não chegou ao final do seu mandato. Infelizmente, o Idil perdeu a sua vida. Então, parece-me que os munícipes estão apenas a fazer justiça àquilo que já tinham decidido há bem pouco tempo. Sobre incidentes, também até agora não tenho relatos de incidentes que possam, de alguma forma, perigar estas eleições ou levar para que falemos de fraudes ou pensemos em anular eleições, como tem estado em voga até agora. Parece que está tudo a correr normalmente. Sim, há alguns relatos de alguns munícipes que não conseguiram exercer o seu direito de voto porque não conseguiam localizar os seus nomes, quer nas mesas, também faltou alguma informação, alguma educação cívica, quer-me parecer, e também porque estas intercalares vêm a acontecer depois de grandes eleições gerais. Acho que as pessoas ainda não... Nós ainda, na ressaca, exatamente. Acho que nós também ainda temos que trabalhar a nossa educação cívica, temos que ainda mostrar às pessoas que é preciso votar nas autarquias, porque é lá onde nós sentimos a diferença na nossa qualidade de vida. A questão de Kwamba não pode ser olhada de forma isolada, é preciso ser enquadrada naquilo que ainda é a nossa jovem. Venâncio, o seu olhar a este processo eleitoral? Obrigado, boa noite. Bem, eu acho que uma das primeiras, perceber como é que essa eleição está a decorrer, porque receber apenas parceiros privados, algum relato, uma cobertura, como é que essa eleição está a decorrer, porque infelizmente os órgãos públicos e os privados não estão a fazer a mesma cobertura. Acho que foi dada as eleições. Se calhar seja por causa da distância. E essa também é mais uma razão para dizer que se calhar temos que investir um pouco mais ainda nas nossas infraestruturas. Mas uma das questões que ressalta nessas eleições é que definitivamente o nível de abstenção vai ser sui generis. Vamos ter, sem sombra de dúvida, um nível de abstenção muito próximo, talvez, de 75% a 80%. E isso são dados, para mim, eu acho extremamente negativos, não é? Para estes índices de cidadania de que a gente tanto fala, e tratando-se de um município, que é uma área, vamos lá dizer, mais urbanizada, mais informada, mas, portanto, este é um dado que parece quase que um dado assente, apesar de não ser definitivo. E a outra questão é que o nível de participação também foi extremamente prejudicado justamente pela mesma confusão habitual dos cadernos eleitorais. Quer dizer, e o Naporito já falou sobre isso, portanto, posso desviar o assunto e assumir as palavras dele. E também já temos alguns incidentes visíveis, quer dizer, eu até por acaso fiz uma impressão, não sei se... Bem, agora aqui a STV tem câmaras inteligentes, já não sei qual é que é a minha câmara, mas aqui mostra uma fotografia de um indivíduo que está preso na escola, no comando distrital de Kwamba, que foi votar com a camisete com o símbolo do partido no poder. E isto não me parece que seja distração total. E para além disto, também temos na escola primária completa de Mujawa, foi detido agora o presidente da mesa, que não se recenseou no círculo eleitoral de Kwamba, recenseou-se fora e está lá como presidente da mesa e já votou. E vejamos uma coisa interessante, que estou a receber relatos de que os fiscais do MDM, e curiosamente nessa escola onde está o Manuel de Araújo, detectaram essa situação, denunciaram à polícia, teve que haver uma discussão de quase 4 horas de tempo com o diretor provincial do STAI para que esse indivíduo fosse detido. Quer dizer, isto ainda anda muito na esteira do encobrimento e da cumplicidade dentro do próprio STAI. A gente tinha dito que o STAI parecia mais uma filial do partido de Frelimo do que propriamente um órgão eleitoral credível. Mas neste momento eu penso que
o Tito Cremildo está logicamente a comprovar uma coisa que eu acho que já tem a levantar algumas dúvidas. O MDM definitivamente tem um eleitorado próprio, nunca precisou de roubar nenhum eleitorado, portanto eu penso que há fortes probabilidades dele ganhar essas eleições ou aventar-se ainda uma segunda volta, pelos dados que eu estou a ter até agora. Portanto, comprova-se definitivamente a solidez e a identidade própria política e cívica do MDM e com o seu eleitorado bem definido, muito bem claro. O MDM apostou forte nestas eleições, depois de um resultado um pouco longe das expectativas. Um resultado bom, mas longe das expectativas nas eleições gerais. Bom, porque quem duplica o número de mandatos na Assembleia da República é sempre muito bom, mas aquilo se calhar eram as próprias expectativas do MDM, ou pelo menos projetadas. A ideia de apostar nestas eleições é um pouco para revitalizar as bases. Vimos lá o presidente do partido, vimos lá os presidentes dos municípios, praticamente todos do MDM, ao contrário do que, por exemplo, vimos em outras forças políticas. Sim, quer dizer, isto é assim, o MDM, como toda a gente sabe, o MDM implanta... Peço só um minuto, tenho comigo o diretor executivo do Observatório Eleitoral, que se encontra em Coamba, acompanhando estas eleições. O Observatório emitiu um primeiro comunicado às primeiras horas do dia 2 sobre a abertura das urnas. Muito boa noite, doutor Anastácio Chambez. Boa noite, boa noite. Boa noite, como está? Boa noite, está tudo bem deste lado. Doutor Chambez, está em Coamba, não é? Sim, está em Coamba. Exato. Queríamos um primeiro olhar a forma como decorreu o processo eleitoral em Coamba, na ótica do Observatório Eleitoral. Bom, numa primeira fase começou bem. Nós chegamos no dia do encerramento da campanha, sentimos que havia algum entusiasmo, mas não como gostaríamos de ver. E hoje, logo as primeiras horas... Eu sou o realizador para nos melhorar o som no estúdio, por favor. Pode continuar, pode continuar. Sim, das mesas que nós observamos, 6 delas não tinham pessoas. Não tinha eleitores, o que nos deixou bastante preocupados. Até às 8h15 não tinham eleitores, em 6 das 65 mesas. Exato. E ao longo do dia a afluência foi subindo, mas não muito. Nesse momento nós já temos processadas cerca de 10 mesas, das 65, e tudo indica que vamos ter um alto índice de abstenções. Exato. Nessas 10 mesas, qual é o nível de participação? Bom, nesse momento, o nível de participação, até aqui o nível de participação é muito, muito baixo. Pode nos dar uma... Até aqui, estou a falar das mesas que já processaram. Exato. Nessas 10 mesas, qual é a porcentagem? Mas o nível de participação é menos de 10%. Menos 10%, exato. Já é um dado indicador. Sim. Mas à medida em que vamos recebendo os resultados, vamos processando. Mas tudo indica que há vários fatores que penso que merecerão reflexão bastante profunda sobre o modelo de democracia que nós estamos a construir em Moçambique. Exato. Bom, esta é uma análise que fica para quando tivermos já os resultados todos. Eu queria saber como é que foi o processo de votação, se foi pacífico, pode descrever-nos exatamente aquilo que presenciou? O processo foi pacífico, houve um e outros incidentes que foram prontamente resolvidos, mas não houve casos de, assim digamos, de grande alarido. É verdade que houve algumas irregularidades, nós sentimos uma vez mais que os MNZ não estavam adequadamente treinados ou então ignoraram algumas instruções da CNE. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é que eu próprio fui mandado sair de uma mesa porque não tinha credencial. Eles exigiam credencial e o crachá. Eu só tinha crachá, emitido pela CNE. Exato. Mas
depois é que há eleitores que apareceram cujos nomes não estavam nos cadernos. A instrução que tinham é que deviam autorizar que eles votassem e deviam passar os nomes dos eleitores no verso do caderno, o que em muitos casos, ou em alguns casos, não aconteceu. Os eleitores foram simplesmente mandados embora. Exato. Muito bem. Agradeço então a sua presença aí, digamos, dando-nos este panorama na ótica do Observatório Eleitoral. É sempre sublinhar isso, é uma opinião pessoal de alguém que está a acompanhar este processo, não vincula todo o processo. Obrigado por estas notas. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Essas notas são dadas aqui pelo... Eu posso, quer dizer, se calhar até vejo tocar um pouco na questão que estavas a colocar antes, que era em relação ao MDM, mas sim, mas muito rapidamente. O MDM, ele surge num contexto que eu acho extremamente interessante, é que o MDM tem uma participação política, aquilo que eu chamo indutiva, quer dizer, nós partimos do local para depois para o geral. E esta é que é a forma como o próprio MDM surge e como ele cresce. E penso que esta participação dos quadros séniores em Quamba é justamente porque nós queremos solidificar justamente esta ideia de que nós temos que partir sempre de uma base local para uma base mais geral. Mas, agora, indo a estes dados aqui colocados pelo Dr. Chembés, Fala-nos de menos 10% de participação. Sim, quer dizer... Nas últimas eleições, Quamba teve um nível de participação de 33,28%. Portanto, eu estava muito aqui, famoso o cenário. Exatamente, eu estava aqui a falar de 75% ou 80%, estou a ver que o cenário é ainda muito pior do que este. Mas isto para mim tem a ver com... Ele coloca uma questão muito interessante, que este é o modelo de democracia que nós temos. Por exemplo, eu não compreendo, até agora, depois da experiência que nós tivemos das autarquias, muito recentemente dessas eleições gerais, com todas as lições que foram estudadas, como é que até este momento acontecem casos em que nós temos eleitores com cartão de eleitor e cujos nomes não constam justamente na mesa onde ele se recenseou? Para mim, isto é alguma coisa, sinceramente, que não pode ser um mero erro operacional. Para mim, me parece muito estratégico, não posso neste momento dizer com muita propriedade, mas nós sabemos de casos que tinham sido feitos uma espécie de recenseamentos paralelos em vários pontos deste país e penso que estrategicamente foram sendo suprimidos uma série de eleitores que sabiam que tinham potencialmente maior inclinação ou maior apetência para a própria oposição. E essa questão das credenciais, essa questão das credenciais me parece um erro recorrente e que não faz absolutamente sentido nenhum, quer dizer... Já vimos isto nas eleições gerais. Exatamente, quer dizer, não me parece aceitável que isso prevaleça até agora. Doutor Nombrete, peço o seu comentário a esta intervenção do doutor Anastácio Chambés, não Narciso, como foi colocado aí, Anastácio Chambés, esses dados, e pergunto se a RENAMO não deu tanta relevância a estes assuntos. O presidente da RENAMO, Afonso da Câmara, esteve no Niassa, foi para Lixinga, orientou um comício e não chegou a Quamba. Não é não dar importância. A RENAMO é um partido grande que está representado em todo o país, em todos os distritos, em todas as localidades, e nós não víamos a necessidade de transferir toda a máquina do partido para a confiança de que as pessoas que estão em Quamba têm a capacidade da máquina do partido. E temos a confiança. Com a Áurea, não teria sido mais proveitoso para o partido aproveitar toda esta energia mobilizadora que Afonso da Câmara tem, ainda agora em Lixinga mobilizava a gente? Não teria sido mais útil ao partido? A participação do presidente Afonso da Câmara nessa digressão tinha um objetivo muito claro e tinha que se cumprir esse objetivo. E não podia se desviar daquilo que era um plano inicialmente traçado por causa de um outro evento. A presença da máquina mais pesada... Estamos a falar de um evento qualquer, estamos a falar nada menos exato, mas veja, uma oportunidade da RENAMO conquistar pelo menos um círculo eleitoral,
um município? Veja, Jeremias, isto tem efeitos às vezes perversos. Eu me lembro quando foi da eleição intercalar em Quilimane, em que o partido no poder movimentou praticamente todos os seus pesos pesados para Quilimane. O efeito que isso deu foi uma grande solidariedade ao candidato mais jovem, que tinha que se enfrentar com todos os graúdos de todos os tamanhos que saíram de Maputo para irem fazer uma História campanha. do David e do Golias. Exatamente. Portanto, a massiva presença da máquina mais pesada pode, por outro lado, demonstrar que o candidato que está lá e a máquina que está no local é fraca. Daí que é preciso ser reforçada com todos os pesos à altura deste desafio. Tinha uma máquina preparada para poder tomar conta deste processo naquele lugar, daí que não havia, não se ver, necessidade de se desviar outras atividades que o partido tinha, que também eram de interesse nacional, para poder estar naquele ponto do país, que estão a fazer muito bem o seu trabalho, e os resultados nós esperamos com toda a serenidade, que não vão ser contrários àquilo que é a expectativa nossa. E, na verdade, estamos a sair de uma eleição geral em que a nossa prestação naquele município foi muito boa. Portanto, não temos muitas dúvidas que de outubro para cá as pessoas terão mudado a sua opinião em relação ao partido Renamo, em relação aos seus quadros, muito embora haja esses incidentes que eu diria até que são incidentes provocados, porque não é possível alguém que se recenseou num determinado sítio e o processo de licenciamento é automático. Portanto, quando se emite o cartão de licenciamento, esses registros passam automaticamente para o caderno eleitoral. Como é que é possível a pessoa ter o cartão e o seu nome não aparecer no caderno? Só se for apagado. E perfeitamente, se há a identificação daqueles que se acreditam serem mais simpatizantes do partido A ou B, aqueles que têm o poder de poder fazer a manipulação desses dados podem perfeitamente apagar esses nomes e o resultado é este. As pessoas vão, não conseguem encontrar os seus nomes, não votam. E esta abstenção pode ser uma abstenção que esteja a ser provocada para poder dar vantagem a determinados candidatos. Portanto, são leituras que se podem fazer, porque eu não consigo perceber como é que o nome de um eleitor desaparece de um caderno. Quer dizer, não é um processo que se faz manualmente que possamos dizer, olha, esqueceu-se. E mesmo se fosse manualmente, aceitaria-se que 1 ou 2 ou 3 eleitores, os seus nomes não constassem no caderno. Mas quando são dezenas, e eu vi, temos fotografias até já disponíveis no Facebook, de dezenas de pessoas cujos nomes não apareciam nos cadernos, isto nos leva a acreditar que foi propositada esta ação para impedir que essas pessoas pudessem votar. A outra questão, esta que o reverendo Chambeze coloca, da credenciação, eu tenho informação que até às 17, 18 horas de ontem, os órgãos eleitorais não tinham disponibilizado as credenciais para as pessoas que deviam prestar o seu trabalho no dia da votação hoje. Ora, é apenas um único município que se sabia com alguma antecedência quando queria acontecer esta eleição. Portanto, não acredito porque é que os órgãos àquele nível não prepararam as credenciais e os crachás para que os observadores, assim como os fiscais, portanto os delegados de candidatura, pudessem ter a sua credenciação a tempo. Uma das leituras possíveis é que a integração dos partidos políticos em nada melhorou a eficiência dos órgãos eleitorais. Bom, a integração dos partidos, se formos a ver, Jeremias, não foi a todos os níveis. Nós temos partidos representados na Comissão Nacional de Eleições, nas comissões provinciais e nas comissões distritais. Ao nível do STAI, tens um ou outro elemento, mas a máquina central, aquela que faz a gestão do processo eleitoral, continua quase que a 95% Frelimo. Daí que estes incidentes vão continuar. No nível da comissão do STAI, por exemplo, os diretores, o diretor adjunto, há 2 diretores adjuntos, um indicado pela Frelimo, pela RENAM, há diretores nacionais indicados pelos partidos. Se eu te dizer, Jeremias, que se te dizer que há decisões que são tomadas pelo diretor do STAI e os diretores adjuntos do STAI nem sequer tomam conhecimento.
Como é que você prova? Amarra o diretor do STAI, prende, puxa para ele não ir. Portanto, quando falamos de reforma das instituições eleitorais, não é apenas acrescentar mais uma pessoa ou menos uma pessoa. Isto foi apenas um paliativo, aquilo que era possível fazer a essas alturas. Mas, efetivamente, a proposta que se tem, quando se fala do governo de gestão, é exatamente reformar com profundidade todas as instituições. Vamos mais adiante. Deixa-me ouvir o seu comentário relativamente ao que foi o cenário que nos foi traçado destas eleições, a abstenção, tudo isso. Sim. E a organização do processo. Eu queria começar primeiro pelas abstenções, cerca de 10%, ou menos de 10% fizeram-se presente, e eu acho que isto é motivo para reflexão. De fato, temos que todos, como nação, todos como moçambicanos, se calhar temos que começar a criar mais educação cívica. Quer-me parecer que o cenário que os próprios políticos criam em torno das eleições também não ajuda muito ao cidadão a fazer-se presente. E quando falamos de uma eleição local, quando falamos de autarquias, parece que isto agudiza-se. E exemplo disso é só ver, estamos aqui num painel, estamos há cerca de 30 minutos a conversar e o que nós estamos a dizer é só lançar farpas para os processos. E a vindicação, portanto, no diálogo com o governo, no Centro de Conferência João Quixissano, foi exatamente a lei eleitoral, um grande instrumento. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que algumas coisas devíamos procurar sentar e ver onde nós estamos na Comissão Nacional de Eleições e é responsável pelas operações eleitorais. Não posso também deixar de referir aqui que o Sr. Mazanga é responsável por toda a educação cívica. Portanto, todos os panfletos, toda a informação respeitante à educação cívica nas eleições é da responsabilidade, portanto, da ARNAM. Portanto, virmos aqui hoje e simplesmente desvalorizarmos esta mesma máquina que estamos lá representados e a alto nível é capaz de soar mal. Quer-me parecer que este tipo de pronunciamentos, quando o jogo acaba, quando o jogo decorre e depois reparamos que os resultados se calhar não são o que nós esperávamos e começamos a lançar farpas para os processos, não encoraja muito aos eleitores, não encoraja muito ao povo, não dá credibilidade ao processo. Eu acho que nós, os políticos, nós que estamos à frente destes processos, os partidos políticos, têm que ser os primeiros a mostrar que eles estão envolvidos em projetos, que eles empregam toda a sua energia em coisas que eles acreditam. Portanto, ficar um país parado cerca de 16, 17 meses, introduzirmos reformas legais, pormos um parlamento a aprovar, a trabalhar até para além das 21 horas e depois, quando começamos a pôr em prática estes processos e simplesmente dizermos que não é exatamente isto, que são medidas paliativas, é lançar uma imagem, é lançar uma mensagem que acho que não contribui muito para mudar estes números. O meu apelo é mesmo para que os políticos, ao entrarem no jogo político, eles façam com consciência e que assumam isto, porque afinal de contas, há eleitores, há pessoas que seguem, há pessoas que acreditam na Frelimo, há pessoas que acreditam na RNAM, há pessoas que acreditam no MDM e nos outros partidos. E não é por acaso que estes são os três principais partidos, têm assento no Parlamento, portanto, eles ditam as leis. Criaram, construíram, deram à luz esta nova lei eleitoral, portanto, têm que respeitar e têm que valorizar o esforço dos moçambicanos. Gostava também de fazer alguns comentários sobre o que ouvi aqui dos meus dois colegas sobre o que é que os nomes que não estão nas mesas. Eu acho que é bom não fazermos confusão sobre a mesa onde eu me recensei. O processo de recenseamento, eu vou lá, apresento a minha identificação e os dados são lançados, mas para a votação, nós temos eleitores, portanto, potenciais eleitores. Portanto, no dia da votação é possível. Nas eleições gerais, eu lembro-me que as mesas tinham o máximo de 800 eleitores. Portanto, os 5 mil que recensearam-se naquele posto não vão estar todos na mesma mesa, eles vão ser repartidos. Portanto, dizer que como é que é possível que um eleitor que vai a uma mesa, a mesa onde ele se recenseou, não tem lá o seu nome, é reduzir muito, portanto, todo este processo. É um bocadinho mais do que isso. Portanto, é preciso também explicar às pessoas que as mesas recebem muito mais no processo de eleição. E não é por acaso até que disse, se calhar até é melhor ir recensear já lá mais para o final do processo, porque aquilo é um processo eletrônico que faz a distribuição pelos eleitores, pelo número que tem que constituir uma mesa e se restam 400, por exemplo, ou 40 por hipótese, assumindo que uma mesa tem que ter 800, se restam, a última mesa não vai fabricar os 400 que faltam para fazer 800. Portanto, vai ser uma mesa com 400 eleitores. Portanto, este processo, eu acho que nós todos aqui fomos votar, todos nós aqui temos mais, pelo menos aparentamos ter mais de 18 anos e passamos por isso. Não quero acreditar que nós votamos exatamente na mesa onde nos recenseamos. Portanto, até mesmo é o que eu sempre insisto,
como políticos, quando falamos para a televisão, para programas destes, acima de tudo, nós temos a responsabilidade de educar, de informar. Há pessoas que, se calhar, não percebem muito destes processos, então temos que tentar pôr um bocadinho mais para além das nossas cores partidárias, não é? E ajudar as pessoas a perceberem. Não encontrar um nome, sim, pode ser desesperante, mas é preciso que se tente perceber o que é que no encontro aconteceu. Porque se nós continuarmos a deixar que estas falácias passem, vamos ter pessoas que vão exatamente para aquela mesa onde se recensearam, não encontram o nome e voltam para casa. Quando, se calhar, podiam, com cartão de eleitor ou com BI, ir para as outras mesas e procurar saber se o seu nome não está em outros cadernos. Porque isto é possível e não tem nada de irregular. O que acontece é que, efetivamente, os números de eleitores são definidos, têm um número definido e, a partir do a seguir ao número definido, portanto, eles têm que ser distribuídos pelas mesas. Bom, permita-me só, Jeremias, esclarecer uma coisinha que acho que a colega disse que é nosso papel ajudar os eleitores, ajudar o cidadão a entender as coisas, mas o que ela fez foi exatamente confundir o cidadão, confundir o eleitor. Quando um eleitor se recenseia numa determinada escola, o seu cartão leva consigo também um código que indica em que caderno está o seu nome, portanto, em que mesa que está. E é para lá que o eleitor vai para votar. E é exatamente nessa mesa onde ele não encontra o seu nome. Então, é por isso para onde é que ele deve ir, se o nome dele devia estar naquele caderno? A colega está a sugerir que ele tem que ir procurar num outro sítio onde o seu nome não devia estar. Não. Porque quando o cartão diz, o número é este, e este cartão devia votar naquela mesa, porque é lá onde está o cartão, o caderno que contém os números desta série. Se não está ali, não deve estar num outro sítio, porque ele foi inscrito para votar naquele sítio. É por isso que eu digo, doutor Namoreno, nestes momentos nós temos que ser precisos. Falar de mesa de recenseamento e mesa e posto de votação são dois conceitos completamente diferentes. A mesa de recenseamento posto de votação é isso. É onde decorre o processo. Mas, olha, Jeremias, então, se a pessoa quando vou para um sítio, quando vou para votar, a primeira coisa que faço é verificar o meu cartão. Exatamente. E vejo que não coincide necessariamente com a mesa onde você votou. Não, mas o posto de votação é o posto é a escola, exatamente. Vamos lá, a escola é o posto, mas a mesa não é a... Mas colega, eu vou para a escola, era isso que eu queria falar. Chego na escola e me dirijo para a mesa onde eu devo votar. Olha, deixa eu ver o número do meu cartão indica qual é a mesa e é lá onde deve estar um código no Exatamente. Um código. O que acontece é que as pessoas vão para este sítio onde está lá o código e não encontram os seus nomes naquele caderno onde deviam constar. Portanto, não há que procurar no outro sítio. Mas na verdade isto aconteceu nas eleições gerais, nós fomos testemunhas. Aliás, eu próprio na mesa onde fui votar não foi o sítio onde licenciei. Mas eu trago claramente isto. Mas o seu nome estava num caderno. Estava num caderno. Estava num caderno. Estava. Se não estivesse lá, não teria votado. Fui para votar nesse lugar. Só que já não foi ali onde eu votar, fui conduzido para outro sítio. Mas na mesma escola. Sim, é o posto de votação, não é a mesa. É disso que estamos a falar. São coisas diferentes. O que eu trago é... Eu já percebi, porque houve muitas situações dessa natureza. Só um pequeno comentário em relação a isto. O que eu estou a colocar aqui é uma coisa muito simples. E a Esta diz muito bem. Eu posso não ir justamente naquela mesa ou naquela sala, mas eu não vou sair do posto. Exatamente. Logicamente, a obrigação de orientar as pessoas para a mesa concreta é dos próprios, da própria administração eleitoral. Portanto, não pode haver uma justificação operacional que vai impedir o direito de voto do cidadão. E não é isso que está a acontecer em Estado tem que garantir que haja, naquele momento, pessoas especializadas e entendidas para orientar o eleitor. E se isso não acontece, eu notei isso aqui mesmo na cidade de Maputo, não havia pessoas para orientar o eleitor. Portanto, é uma ineficiência propositada, deliberada dos próprios órgãos eleitorais. O agravante é que esses nomes não estão nem na escola. Sim. Se não estão na escola, isso é grave, mas tem que estar no posto. Depois outra coisa, é falsa. Isto é uma coisa orientada ou uma questão de competência dos nossos órgãos eleitorais? Jeremias, eu não acredito que o órgão que é o STAI, depois também é um pouco falacioso, começares a falar da participação dos partidos políticos
como sinônimo de que isto devia ser, a partida, um denominador de haver um consenso geral. Vamos ver, o STAI é totalmente diferente da CNE. O STAI, a maior parte, 90% das pessoas que estão lá a trabalhar na máquina do STAI não vieram dos partidos políticos. E mais, e digo mais, no STAI não é tão verdade, porque puseram lá os homens da oposição nas áreas operacionais. Há pouco tempo, agora, ainda temos, eu acho que é um tema que vamos tratar hoje, na zona centro e norte, nos armazéns do STAI, muitos dos editais de que se fala não estão lá. Os editais estão justamente com os diretores distritais. Portanto, não é tão automático, porque os três têm os três cadeados, os editais estão lá dentro. O que aconteceu na Beira também, o caso daquela senhora que foi presa justamente por causa disso. E mais, por exemplo, o caso que ela está a levantar do Mazanga, não é nada verdade. Não é verdade. Que o Mazanga é responsável pela educação cívica. Ele não é responsável pela educação nesta escola, cívica. Por acaso eu tenho um dado aqui muito interessante. Nesta escola, onde esteve este jovem, que é vice-presidente da mesa, que foi o jovem que chama-se Armando Pios, ele licenciou-se na escola primária da Cerâmica, esteve, e está fora do círculo eleitoral do Quamba, esteve como vice-presidente da mesa na escola primária de Majaua e votou lá. E uma coisa curiosa é que foi chamado, curiosamente, há três vogais da CNE que estão lá, foram chamados para este caso. Acredita que o diretor provincial do STAI esteve a discutir com estes vogais, um deles é justamente o Mazanga, que é o tal responsável pela educação cívica. O STAI é um órgão totalmente anárquico no meio disto tudo. E já foi mais do que provado. E este indivíduo, levaram 4 horas para prender um indivíduo que cometeu um verdadeiro crime eleitoral. E estava lá um vogal do STAI, o tal responsável pela educação cívica, que levou 4 horas para levar o STAI a justamente a repor aquilo que é a própria legalidade perante um crime eleitoral. Portanto, não são coisas tão automáticas. E este argumento é extremamente falacioso e frágil de que os partidos estão lá a participar. É preciso saber como é que é a dinâmica real e pragmática, como é que as coisas funcionam lá dentro, que não tem nada a ver com isto. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema, também tem a ver com eleições. O Conselho Constitucional chumbou os recursos do MDM, da RENAM e do PUMIL, alegando essencialmente questões de ordem processual por falta de observância do princípio de impugnação prévia, ou seja, o recurso tinha que ser apresentado à mesa onde ocorreu a ilicitude que é recorrida, no caso vertente. Essencialmente, o acórdão do Conselho Constitucional, que é o acórdão número 18/2014, de 4 de dezembro, do Conselho Constitucional, ele exaustivamente discute este, digamos, recurso. No caso do 18 é o da RENAM, 17 é o do MDM e depois já o 20, que é do PUMIL. Essencialmente todos eles com os mesmos vícios de observância processual, alguns deles até do ponto de vista de jurisdição de recurso estão longe. No caso do MDM estava a discutir um assunto de Sangano e o recurso, de acordo com o Conselho Constitucional, foi apresentado no Tribunal de Tete. A margem disso, o Conselho Constitucional notificou a Comissão Nacional de Eleições, solicitou a Comissão Nacional de Eleições enviar editais provinciais de todas as províncias e ainda de algumas cidades, sobretudo da província da Zambésia, e ainda dados do apuramento, portanto, dados do apuramento provincial, já que o apuramento nacional já tinham sido enviados. Esse é o vosso comentário relativamente a isto. Posso começar aí pela Écita, relativamente a este passo dado pelo Conselho Constitucional. Importa dizer que o anúncio dos resultados, de acordo com a lei, acontece 43 dias depois do último recurso apreciado pelo Conselho Constitucional. E o último recurso foi apreciado no dia 4, pelo que os 43 dias a fazer a promulgação dos resultados eleitorais, podendo fazê-lo antes. Eu acredito que estes resultados não vão ter que esperar até 17 de janeiro, porque, como disse, e bem, alguns destes recursos, até por vícios de forma, portanto, alguns foram por denúncia popular ou por tomamos conhecimento, não foi nada disto. Portanto, há algumas notícias que saíram num certo jornal aqui e o Conselho Constitucional, a bem da cidadania, até para desfazer todas as áreas de penumbra, decidiu, com base nessas notícias, pedir informação, pedir esclarecimentos, portanto, à CNE, como órgão eleitoral, e
chegamos até hoje, portanto, a CNE respondeu. Vamos aguardar que portanto, o Conselho Constitucional se pronuncie. Com base na resposta que a CNE mandou, vamos poder saber o que é que aconteceu, de fato, qual era a base de sustentação para a reclamação destes partidos, mas uma resposta já fica clara e que, aliás, no caso concreto da Arnam, temos que dizer isto que é recorrente. Portanto, a Arnam sempre apresenta recursos, mas estes recursos sempre são feitos ou fora da sua área de jurisdição ou fora do tempo. Portanto, processos que se calhar até têm mérito, se calhar há algo lá que era importante que como nação nós pudéssemos ouvir o mérito da questão, mas por causa destes vícios de forma, portanto não se chega a discutir o conteúdo. É importante pararmos isso, que se calhar denota esta desorganização que temos vindo aqui muito a falar, que depois nós atiramos as culpas, porque de facto o Conselho Constitucional não pode fazer muito, a CNE não pode fazer mais nada senão seguir a lei. E se os próprios partidos políticos não vão a fundo, não seguem aquilo que são os passos, os ditames para que as suas reclamações sejam atendidas, portanto um ilícito que eles dizem supostamente acontece a nível distrital e a reclamação é emitida, portanto a petição é emitida a nível central, perde logo toda a sua fase, todo o mérito para ser julgado. Venâncio, coloco diz, de acordo com o artigo 122 da Lei 12/2014, a Comissão Nacional de Eleições tem a obrigação de remeter ao Conselho Constitucional as atas e editais do apuramento geral, devendo, na verdade, submeter todos os outros documentos, todo outro material que o Conselho Constitucional posteriormente ordenado, mas no imediato após o anúncio dos resultados, bem antes do anúncio dos resultados, a Comissão Nacional de Eleições remete ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Geral. Desta vez não conheceu de apuramento provincial, que normalmente a CNE não é obrigada, pelo menos naquele momento, de acordo com o artigo 122, a enviar no momento, envia quando o Conselho Constitucional requisita, que é o caso vertente. O que é que isto quer dizer, na sua opinião? E o que acontece é que eu acho que o Conselho Constitucional apercebeu-se que digamos, o tal processo em cascata, que houve muitas descontinuidades. E uma das grandes descontinuidades que aconteceu é justamente no apuramento geral, porque se o Conselho Constitucional pode pedir aos níveis hierárquicos mais baixos, não pode, deve fazê-lo. Então, o apuramento geral, o apuramento nacional, neste emaranhado de inverdades que andam aqui, é que comprovou-se, e está agora comprovado, que a decisão tomada pelos vogais da CNE por apuramento geral não teve uma base documental consistente. E o Conselho Constitucional percebeu-se disso. E as afirmações que foram feitas pelo próprio porta-voz da CNE, a dizer que os vogais tiveram acesso aos editais a nível provincial e distrital, não foi verdadeira. E, por acaso, uma das questões que foi discutida é que eles não tiveram o acesso aos editais do apuramento provincial. Essa que é a questão. E uma das dúvidas, esta era uma das interrogações que havia, e fizemos muitos debates. Felizmente, a insistência que este jornal faz levou à tona uma questão muito simples. Uma das exigências dos vogais da oposição era justamente, não só da oposição, porque também havia da sociedade civil, uma das exigências era justamente terem os editais a nível provincial. Que esses editais, mais do que comprovado, não chegaram aos vogais da CNE. Já que se coloca, Venâncio, sim. Como é que os vogais da oposição na CNE, estamos a falar nível central, sim, não têm acesso sim aos editais do apuramento provincial, sim, estando estes mesmos partidos representados a nível provincial? Não, atenção. E obrigando a lei sim, que, no momento do apuramento, todos os membros têm direito a uma cópia. Sim. Sim, mas atenção a uma coisa. Os partidos estão representados. Na Comissão Provincial. Todas as comissões provinciais de eleições têm lá membros da Frelimo, da Renamo, do MDM. Então, isso significa uma coisa muito simples. Venham comprovar uma coisa. É que os resultados que foram validados pelos vogais não foram com base nos editais. Essa que é a questão central. Essa que é a questão central. E porque se assim fosse... Mas os partidos aí têm... Mas não for... Mas imagina que eu sou representante do partido A. Por exemplo... Eu tenho os meus vogais
nas comissões provinciais. Exato. Na verdade, antes da Comissão Nacional de Eleições se pronunciar, posso fazer a minha própria contagem. Logicamente. Exato. Exatamente. Basta cada um dos meus vogais Sim. nas comissões provinciais. Primeiro Exatamente. até nas comissões distritais. Exatamente. Aliás, antes disso nas mesas. Exatamente. Se calhar Então todo este processo é possível em cadeia. Sim, A exatamente. questão de Mas fundo, se calhar- Jeremias, Mas a questão que se coloca hoje, Jeremias, é muito simples, é esta. É que a pergunta que eu faço, e justamente tu és jornalista e sabes muito bem, foi dito pelo porta-voz da CNE que este mesmo apuramento foi feito na presença de jornalistas. Vocês, como jornalistas, tiveram um único edital do apuramento provincial? Não tiveram. Significa que estes editais não foram produzidos. Estes editais não foram enviados para os locais da CNE. Estes editais não chegaram lá. E eu sei como a coisa funcionou porque eu assisti. Os resultados foram entregues por via SMS. E a centralização dos dados foi totalmente manipulada. E mais, uma das razões que levou a delegação da União Europeia a voltar atrás na sua primeira afirmação de que as eleições foram livres e transparentes foi uma região muito emblemática, foi Ile. E Ile é um dos distritos que o próprio Conselho Constitucional está a pedir os resultados. Em Ile foram apanhados em flagrante os técnicos a digitalizar resultados que eram totalmente diferentes do edital. E quem denunciou isso foram justamente os vogais da oposição. Mas eu estou a Porque os falar do resultados- apuramento provincial. Atenção. A lei eleitoral estabelece que, no momento do apuramento, qualquer um dos intervenientes que não estiver de acordo pode impugnar o processo imediatamente. Sim. E pode até usar como testemunhas, no caso da mesa, pode usar os delegados como testemunhas, o seu próprio delegado. Imagina que é um partido que está representado, é um membro, um dos 7 membros, Sim. que era, no caso vertente, era um dos partidos, e ainda tinha um delegado na mesa. Portanto, cada partido tinha teoricamente 2 pessoas. Exatamente. Não é teoricamente, temos práticos até. Pelo menos 2 pessoas. Então pode usar o outro como testemunha e assinar um acto de impugnação no momento. Sim. Ao nível da mesa. Exato. Ao nível distrital também. Ao nível provincial, idem. E a impugnação é feita imediatamente no órgão. Sim. E se aquele órgão negar conhecer aquela impugnação, a lei estabelece que escreve o órgão imediatamente acima. Exatamente. Mas se calhar A configuração preciso- da lei é assim. Sim, mas a Ok, questão é que se calhar a Jeremias, gente não acho está a perceber, Jeremias. Eu não nego, eu conheço esse procedimento, tanto mais que até eu fui delegado de candidatura e fui responsável até na cidade de Maputo por esse processo. A questão que eu estou a colocar, Jeremias, é muito simples. O que eu estou a dizer é que esses editais que nós temos, os partidos têm, o que os partidos querem ver neste momento é saber se os resultados que foram anunciados pelos vogais da CNE Central foram baseados em que editais? Esta é que é a pergunta. A questão do Estes fundo, editais Jeremias, se existem. puder- Pois então os Agora, partidos têm os seus editais. Têm os seus Exato. editais. Mas os Isso não resultados- nego. Pois, o Não, que eu quero dizer? os partidos têm os seus Os resultados, Sim. os vogais. Sim. Vamos lá, a Comissão Provincial de Sofala, Sim. o edital, o vogal do MDM, teve acesso a uma cópia de edital do apuramento provincial. Sim. A Comissão Nacional de Eleições fez um anúncio dos resultados cá, Sim. incluindo resultados provinciais. Exatamente. Eu sou delegado do MDM em Sofala, tenho o edital, vejo o anúncio dos resultados e não condiz. Sim. Não me posso calar. Não, mas olha, Jeremias, isso isso foi contestado, Isso Jeremias. foi feito, e tanto mais, por exemplo, estamos a falar de Sofala, em Climane, por exemplo, há situações que até são diferentes dessas. Em Climane, tu tens o diretor da CNE da cidade, sabes que houve desaparecimento de 39 editais. E ele veio fazer uma informação pública que só tinha desaparecido 13. Portanto, nós temos estes editais e temos casos muito particulares de desaparecimentos. É por isso que a própria nota do Conselho Constitucional fala e exige esclarecimentos à CNE sobre os tais editais desaparecidos. E qual é que é a implicação dos tais editais desaparecidos? Como é que isto foi contabilizado? Esta é que é a grande dúvida. Qual é o tratamento que foi dado a estes editais desaparecidos? O que foi feito com estes editais? Esta é que é a questão. E nós temos números e queremos saber com que base é que os nossos vogais a nível central chegaram às conclusões que chegaram. Doutor Nambrato, também coloca a mesma coisa. No recurso da RNAMO, há uma passagem que eu retive aqui, vem, as sessões de apuramento são complexas, pois o mesmo é feito confrontando o apuramento das províncias com o apuramento geral e como o apuramento geral do dia 30 de outubro de 2014 durou apenas 1 hora, deduz-se que o mesmo não foi feito conforme preconiza a lei, pois os dados já estavam preparados e viciados. Portanto, penso que está na esteira disto
pôr em causa os dados do apuramento provincial. Sim. Ok. A todos os efeitos, o Conselho Constitucional já pediu os dados do apuramento distrital em alguns distritos e todos ao nível das províncias e até das cidades. Portanto, não conheceu a causa da RENAMO em si, mas aliás, não conheceu a causa do ponto de vista formal, mas do ponto de vista de conteúdo, de substância, está ali a apropriar-se dessa causa. Isto conforta-vos? Não, este é um mínimo, porque senão o que o Conselho Constitucional iria dizer é não temos nada para dizer. Este é o mínimo que o Conselho Constitucional podia fazer, porque nós não podemos confundir a legalidade com a justiça. O que se está à procura aqui é a justiça. Portanto, o Conselho Constitucional tem que fazer justiça a todo o povo moçambicano e os moçambicanos querem justiça neste processo. Um apuramento nacional, eu tenho acompanhado os processos eleitorais desde 1994. Para mim, foi surpreendente que um apuramento nacional tenha durado menos de 1 hora. Porque este é um processo que normalmente vai madrugada dentro, como o jornalista Jeremias sabe e tem acompanhado esses processos. E desta vez durou apenas 1 hora. O que nos leva a crer que os resultados já existiam, portanto não havia necessidade de se fazer o exercício que normalmente é feito quando se faz o apuramento nacional. E é neste momento em que os mandatários têm a oportunidade de se opor aos dados que estão a ser anunciados. Neste caso não houve esta oportunidade. Eu poderia perguntar quem é o jornalista, quem é o observador que esteve presente e acompanhou o apuramento nacional, que durou menos de 1 hora. Agora, com esta solicitação do Conselho Constitucional, eu espero, com toda a sinceridade, que haja a transparência suficiente para nos revelarem os números que a CNE, os editais que a CNE vai entregar ao Conselho Constitucional, se são exatamente os mesmos números que os partidos tiveram nas mesas de votação. Porque, efetivamente, haverá aqui uma grande discrepância daquilo que foi anunciado na mesa e os partidos têm e aquilo que a CNE vai produzir para poder entregar ao Conselho Constitucional. Foi muito difícil obter-se a informação sobre o apuramento nos distritos. Porque o apuramento, Jeremias, quando falamos de Maputo, nós temos que ter a informação de qual foi o resultado do Cambuquan, de Camabote, de Camachaquene e todos esses distritos. E em cada um desses distritos termos qual foi o resultado em cada uma dessas mesas. É isto que compõe o resultado final. Por isso que não vemos qual é a dificuldade do país ter que ficar não sei quantos dias para se poder ter os resultados. Porque é possível ter os resultados. Em tão pouco tempo, uma vez que o processo foi encerrado, 17 mil mesas já têm os resultados. Fez-se o apuramento distrital. Esta informação é suficiente para se poder ter a ideia de como é que foi a votação em todo o país. Mas o que acontece no nosso país é que se cria um delay, se cria uma demora propositada justamente para irem se afinando esses números. E o que vai acontecer é que, se nós tivermos a disponibilização das informações em todos os distritos e confrontarmos com aquilo que os partidos políticos recolheram, certamente vamos ver que há uma diferença muito grande. E isso já é visível, aconteceu na Beira com a senhora que foi encontrada a falsificar os resultados e em tantos outros sítios, este exercício de falsificação em Quilimana aconteceu isto, em que as pessoas ignoraram por completo a informação que estava contida nos editais que saíram das mesas e tinham instruções de colocar nos computadores a informação que eles recebiam para colocar. Portanto, esta é que é a realidade do nosso país. Então faça a justiça relativamente a este processo. Bom, eu até o último dia ainda acredito que o Conselho Constitucional possa agir dentro da sua consciência. Agora, me preocupa bastante se apegar apenas à legalidade das questões processuais, das questões de forma, das questões, quando, no caso da CNE, que viola esses mesmos princípios, já não há pronunciamento, já não há nenhuma sanção em relação a isso. Por exemplo, nós continuamos a dizer que estamos à espera que a CNE anuncie os resultados, porque na nossa perspectiva, os resultados eleitorais não foram anunciados conforme prevê a lei. A lei prevê que o presidente da CNE anuncia os resultados.
E o Sheikh Abdul Karim, em nenhum momento eu ouvi ele anunciar, seja uma percentagem ou um número. Quem fez isso foi o diretor do Estado. Portanto, não podemos aqui apenas nos apegarmos às questões meramente formais para os partidos políticos, porque esta é uma forma de penalizá-los, e quando são os órgãos que fazem a administração dos processos eleitorais que não cumprem esses mesmos procedimentos, há um silêncio absoluto e praticamente até acobertamos essas práticas que não são tão aconselháveis. Nós teremos certamente, e nós vamos desafiar isto, porque estamos a falar com as informações que nós temos. Vamos desafiar até o momento. Para nós, o mais ideal seria contar todos os dias, para a tranquilidade de todos os moçambicanos. 17 mil reais. Não são tantos assim que não possam ser dados em tempo recorde. Acredito que mesmo que seja uma semana, é possível. Somar apenas 17 mil editais é possível. Porque a dúvida está lá e vai persistir, porque a informação que a CNC também coloca agora à disposição, não temos se é a informação que contém os dados reais ou é a informação que contém os dados já viciados. E temos experiência de pessoas que foram encontradas a viciar esses resultados, e se for com base nessas informações que o Conselho Constitucional vai tomar a sua decisão, certamente vai tomar a decisão com base numa informação viciada. Curiosamente, nos recursos que foram remetidos ao Conselho Constitucional, não há a juntar como prova nenhum edital, pelo menos nos 3 recursos que estão na página do Conselho Constitucional, não menciona sequer um único edital, uma única prova, pelo menos física, que foi juntada pelos requerentes a este processo. Isto não constitui a verdade. Não constitui a verdade. Tem editais, falamos de tantos outros daqueles em que o candidato do partido aparecia com mais votos do que os eleitores inscritos. Esses editais foram apresentados como prova de como é que este processo foi sendo conduzido. Portanto, são evidências que ninguém pode disputar. Quando você tem uma mesa em que estão inscritas 800 pessoas, foram votar 400, e o candidato do partido no poder tem 900 eleitores, quer dizer, isto não precisamos de fazer grandes pesquisas para perceber o que é que aconteceu. Simplesmente houve falsificação de editais, e se for com base neste tipo de editais que se vai tomar a decisão, não há outra coisa que se pode esperar, porque a base é falsa, daí a decisão também não vai ser correta. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema, também tem uma componente política, tem a ver com a trapaz do Metical, sobretudo pela justificação que foi apresentada. O Banco de Moçambique justificou então esta queda vertiginosa do Metical face ao dólar norte-americano, praticamente desde novembro último, com uma acentuação, digamos, na última semana, após um longo período de estabilidade. Justificou então com a tensão pós-eleitoral e pronunciamento pouco responsáveis de alguns políticos. Vou mesmo começar por ser o Dr. Nambrete, queria ouvir este argumento que foi colocado pelo Banco de Moçambique, pode ou não? Bom, eu devo confessar que fui colhido de grande surpresa com este tipo de pronunciamentos, e vindo de pessoas que eu pautos como conhecedores da área econômica. Portanto, não são pronunciamentos que eu esperaria de um economista, não são pronunciamentos que eu esperaria de alguém que conhece a realidade do nosso país. Dizer que os comícios ou melhor, na verdade diz que são os pronunciamentos de alguns políticos, mas certamente só não quiseram dizer o nome. Com certeza que o que eles queriam dizer é que os comícios do presidente Afonso Dhlakama fizeram derrapar o Metical e que há instabilidade no país. Este país já teve instabilidade de verdade, não instabilidade percebida. Quando nós tivemos a crise em Muxungu, e o dólar não derrapou. Será que os comícios que o presidente faz hoje para agradecer aos moçambicanos por terem votado nele e o conflito real que nós tivemos, o que é que poderia ter criado maior instabilidade na nossa economia? Eu acho que faltam aqui argumentos sólidos do ponto de vista econômico que as instituições financeiras, no caso o Banco de Moçambique, deve trazer para os moçambicanos
e justificar por que o Metical está a derrapar e não fazer pronunciamentos meramente políticos para esconder o que eventualmente existe, e eu acredito que ele sabe. Eu não acompanhei muito bem o comentário do Ministro das Finanças, porque vi já no fim, mas eu percebi que ele pelo menos falava na perspectiva de um economista e não fugia para argumentos, porque é muito simples dizer que, olha, o Metical está a derrapar porque os políticos estão a falar, quer dizer, estão a dar uma enorme força de um político que, quando entende, então pode falar o Metical derrapa a qualquer momento. Eu acho que os nossos gestores das finanças do país devem se abster de fazer política e assumirem as suas responsabilidades. Se há algum problema que falhou no meio deste processo, nas previsões que foram feitas, nas estratégias que foram seguidas, que se assuma isto e que se apresente uma solução para se corrigir isso. E não simplesmente apresentar um discurso muito simplista e dizer que não, isto é por causa dos discursos que estão a ser feitos. E veja que a sequência desse discurso, eu ouvi a senhora Luísa Diogo a dizer a mesma coisa, e são esses economistas que não apresentaram nenhum argumento técnico que pudesse justificar isso, porque eu, não sendo economista, iria dizer, olha, entre o período em que houve de facto conflito armado e agora que não há nenhum conflito armado, qual era o momento em que deveríamos ter instabilidade no país? Qual é o momento em que nós devíamos ter os empresários, os investidores a abandonar o país ou a recear em investir no país? É no momento em que nós tínhamos o conflito e não no momento em que nós estamos agora. E mais, o presidente Afonso Dhlakama, em todos os seus pronunciamentos, tem apelado para a calma e tem garantido e assegurado os moçambicanos, assim como os estrangeiros, de que não haverá retorno à guerra. Na sua opinião, portanto, não há nenhuma razão para as pessoas temerem, e esse argumento que está sendo hoje usado é apenas para esconder um problema que efetivamente acontece na instituição que está a cuidar da política monetária do nosso país e que ela deve efetivamente trazer respostas para os moçambicanos e não procurar argumentos desta natureza simplesmente para fazer cobertura do erro. O seu comentário, este comunicado do Banco de Moçambique e as razões que evocam. De fato, este comunicado é diferente daqueles que o Banco de Moçambique nos acostumou. De fato, o Banco de Moçambique, mais do que informação puramente macroeconómica, mais do que analisar o país com números e ver qual é a tendência, desta vez trouxe-nos também fatores políticos. Eu vou um bocado na contramão do Dr. Namburete. Eu não acho que os fatores políticos tenham que ser dissociados. Aliás, os políticos usam muito algumas frases como a guerra deteriorou o tecido social e económico. Isto encerra um bocado. Estas coisas têm o seu valor. É verdade, sim, que tivemos um período em que a tensão, as hostilidades estiveram lá no auge e conseguiu-se manter a estabilidade da moeda, e parece que este é o cerne aqui do meu colega de painel. Como é que é possível que logo depois, portanto, temos aqui uma situação inversa? Em vez de, quando falamos de eleições, começamos a ter, portanto, o Metical a derrapar. Se calhar aí é que está. É que hoje até conhecemos novos conceitos, não é? Que é a tensão pós-eleitoral. Nós antes não conhecíamos isto, agora já temos muito em voga. Quer dizer, Moçambique começa a ser um país que só vive tensões. Vivemos tensões militares, vivemos hostilidades, fomos às eleições, conseguimos fazer as eleições, depois temos tensão pós-eleitoral. Então, isto, de alguma forma, também pode levar-nos a que algumas coisas não corram bem. Economicamente falando, Moçambique já esteve melhor. Há pessoas que investiram aqui dinheiro, que puseram aqui toda a sua esperança. Tivemos este período de tensão. O suposto era irmos acalmando. Temos que reconhecer também que isto não está a acontecer. É preciso olhar para os discursos que estão a aparecer. Não são de paz, não são de tranquilidade. Uma coisa é eu dizer que não vou matar ninguém, não vou pegar ninguém, mas ao mesmo tempo eu digo, se não tenho governadores na província onde eu ganhei, mesmo tendo em conta que isto não é nenhuma federação, as eleições eram gerais, portanto foram eleições para um país uno, depois queremos montar pessoas onde nós... Isto acaba retraindo o investimento. E vamos ver quais são estas províncias onde queremos montar os tais governadores, onde há a tal detenção
pós-eleitoral. São alguns dos tantos dos nossos Eldoirados. São algumas das províncias onde temos estado a descobrir recursos, tem algumas das províncias onde grandes investimentos estão a ser feitos, megaprojetos têm lá instalados e, portanto, retrai a esperança. Portanto, eu acho que o que nós temos que fazer não é matar o mensageiro. Temos que pegar na essência, pegar neste comunicado do Banco de Moçambique e ver o que é que foi exagerado, o que é que está lá e o que é que pode ser melhorado. Porque, efetivamente, nós estamos a viver aqui, como disse, este novo conceito de tensão pós-eleitoral, nós não conhecíamos. Vivemos o Acordo Geral de Paz, vivemos o 5 de setembro e agora este conceito nasceu. Quer dizer alguma coisa, um país em tensão, permanentemente em guerra, não atrai investimentos, não cria estabilidade. Portanto, a ideia central é, será este o argumento, como é sublinhado no próprio comunicado? Eu vou ler a passagem. O comunicado do banco diz assim: nas operações dos bancos comerciais com a sua clientela, registra-se mais recentemente uma maior depreciação do metical, decorrente de um conjunto de fatores, entre os quais se destacam os de natureza psicológica, designadamente o rescaldo pós-eleitoral, que ao trazer elementos de instabilidade política e social transmite para os mercados nervosismo e expectativas negativas quanto à manutenção dos pilares que sustentam a estabilidade macroeconómica, etc. Será tão relevante para ser sublinhado desta maneira? Não, honestamente falando, acho que este fator não pode ser isolado. Não pode ser isolado de todos os outros. A tensão, o stress, estes fatores psicológicos eventualmente existem. Eventualmente podemos dizer que quem fazia negócios na Zona Norte e durante muito tempo não pode fazer a travessia segura pela região de Muxungo, teve maior stress, é preciso reconhecer isto. Mas eu acho que não podemos, de alguma forma, isolar estes discursos algo belicistas. Não podemos dizer que não há aqui nada que possa retrair investimentos. Mas acho que há algo aí muito exagerado, que deu-se aí, efetivamente, desse grande enfoque a algo que tem que ser necessariamente associado a vários outros fatores de cariz meramente econômica para poder explicar com exatidão, com muita precisão, o que é que está a levar à derrapagem do metical. Inácio, eu peço também o seu comentário. Há ali uma nesga de uma frase neste comunicado. O banco diz que as reservas internacionais líquidas reduziram para 4 meses. Havia uma expectativa de pagamento de cerca de 52 milhões de dólares por parte dos doadores em novembro, que não entraram. O Ministro das Finanças já veio dizer que agora em dezembro entrou esse valor. Na lógica de que não estará o Estado sem capacidade financeira para fazer face a algumas despesas. Normalmente o Estado emite as obrigações de tesouro para, digamos, despesas imediatas para fazer face, nomeadamente a um incumprimento por parte de doadores. Não terá aí também uma razão, porque o banco, quando tem liquidez suficiente, o banco faz intervenção nos mercados. Ou seja, quando há uma depreciação do metical, o dólar supervaloriza-se, o banco faz uma injeção portanto, se fica uma escassez de dólar, o banco faz uma injeção de moeda estrangeira, nomeadamente do dólar. Não estará aqui o Banco de Moçambique sem estas, quando diz que as reservas internacionais líquidas, que é a capacidade que o país tem de fazer importações num dado período. Portanto, nós só temos capacidade para 4 meses. Imagino que acontecesse uma catástrofe, só tínhamos 4 meses de sobrevivência. Estamos em dezembro. Estamos em dezembro. Então estará um pouco associado a isto, e por causa de dispêndios que terão sido feitos pelo Estado e que o banco não quererá dizer tão explicitamente. Olha, Jeremias, eu acho que já entraste a fazer a pergunta, já entraste um pouco naquilo que é a minha tese. Mas também eu gostava de salientar uma coisa. Eu já sou mais ou menos comentador há cerca de 10 anos. E quem me acompanha ao longo desse tempo sabe que eu sempre dei uma nota positiva, apesar de ter sido sempre uma pessoa muito crítica ao sistema, sempre dei uma nota positiva, digamos, à política monetária conduzida pelo Banco de Moçambique. Mas eu tenho que ser sincero, desta vez eu digo claramente que as afirmações, este comunicado, e dito isto na pessoa do próprio governador, nota-se logo que, sob o ponto de vista técnico,
foi um verdadeiro descalabro. Quer dizer, é vergonhoso ter ouvido aquilo da boca do próprio governador. Quer dizer, as questões centrais que estão a ver com isto, e depois, quando se faz uma análise económica, é preciso colocar as variáveis todas, o máximo número de variáveis, para depois tirar-se uma conclusão. Agora, uma conclusão tão simplista como esta é vergonhoso, no mínimo. Normalmente os bancos centrais são conhecidos como sendo muito economicistas, muito analíticos por aí fora. E nós vemos uma visão extremamente politizada dentro do próprio Banco de Moçambique. Uma das questões que eu acho que era preciso equacionar, há alguns fatores que já são fatores corriqueiros. Nós estamos em dezembro, vindo de um processo eleitoral. É lógico que nós houve uma pressão em termos de pressão de importação, logicamente, que foi feita neste período. Nós tivemos em pouco tempo uma eleição autárquica, uma geral, e depois logicamente houve muita importação. Mas também a quadra festiva também, lógico, neste período sempre cria uma pressão na própria importação. E mais, agora, há outros fatores até que são da própria responsabilidade do Banco de Moçambique, que devia vir falar deles. O Banco de Moçambique, nos últimos tempos, que conseguiu manter a taxa de inflação, o dólar estava mais ou menos em média em cerca de 30 por aí, agora baixou para 34,5. A questão é que o Banco de Moçambique, de fato, fez intervenções. E a intervenção que fez é aquilo que chamam uma intervenção expansionista. Quer dizer, uma intervenção que nós sabíamos que de tempos em tempos iam indicando o abaixamento, a redução do FPC, que é o Fundo Permanente de Cedência, que agora está mais ou menos a 7,5. Quer dizer, o Banco de Moçambique sempre foi um instrumento que usou de uma forma tão estratégica e que notava-se que havia quase um desespero em que os bancos centrais baixassem a sua taxa de juros. Portanto, ele não fez uma abordagem sobre isso. E depois mais, a forma como a nossa taxa de juros nos últimos 20 anos, a taxa de câmbio, como tem vindo a evoluir, e curiosamente há um trabalho que eu estive a ler muito interessante, que foi feito pelo Zaid Speed, que nota a influência da flutuação da taxa de câmbio na economia, e nota uma coisa, é que a análise que é feita da nossa própria taxa de câmbio, a volatilidade, que é um indicador de como é que ela varia, a volatilidade da nossa taxa de câmbio, que está mais ou menos 3,9, é totalmente anormal em relação aos nossos países vizinhos. Isto é da responsabilidade do Banco de Moçambique. É disto que o Banco de Moçambique devia vir falar e explicar-nos porque que isto está a acontecer. Mas também existem outros fatores que são fatores externos que não foram falados. Neste momento, a economia americana está em franco crescimento. O dólar, neste momento, está em alta, em nível internacional, e o petróleo está a baixar, as commodities estão a baixar. Então, praticamente, há uma grande procura do dólar como uma forma de estabilidade do investimento e da poupança das pessoas. Logicamente, aumenta a demanda do dólar, logicamente que isso vai criar uma pressão e a redução desta moeda nas outras economias menos fortes. Logicamente que agora há muito mais pessoas, eu acredito que se for à casa de câmbios nesta fase, muitas delas vão dizer que não têm dólares, estão à espera do tal efeito expectativa ou efeito especulativo para que daqui a pouco o dólar esteja a 40. Portanto, estes fatores conjugados é que eu acho que deviam ser falados. E falaste de uma coisa que é muito interessante. Moçambique esteve nos últimos 10 anos a um nível de endividamento público e é uma coisa espetacular. E mais, esse endividamento que foi feito justamente em áreas não produtivas. Significa que o que nós temos que pagar por este grande endividamento, a própria economia não produz dólares suficientes para pagar isso. E este pode ser um dos fatores muito mais relevantes do que os discursos. E eu esperava que fizesse uma análise muito séria à volta disto. Portanto, se nós formos a ver o investimento como Ematum, quanto é que o país está a produzir de dólares para pagar o Ematum? Eu não sei se já se começou, não sei se estamos no período de carência ou no período de graça. Portanto, essas circulares, a ponte sobre o Catempo, e tudo isto, quanto é que o país está a produzir? E mais, há uma coisa muito mais grave, é que estes grandes investimentos que a gente está a fazer, que o país agora quase que está vendido a todos os bancos, é o Exim Bank na China, é a França, agora também já o Brasil, também já estamos nos endividando com o Brasil. Estes investimentos todos, não é porque há entrada de dólares no país. O que há entrada é uma ponte, é uma estrada, mas não entra dólar. E o país, por sua vez, tem que produzir dólares para pagar um dólar que não entrou. Tem que pagar só infraestruturas que não produzem rendimento. E este é que é o grande problema. É que nós estamos a receber pontes, estamos a receber estes aeroportos, agora que nós temos, por exemplo, na Cala, temos a estrutura, não entrou nenhum dólar no país, entrou apenas uma estrutura, mas nós temos que tirar dólares para fora. E qual é que é a viabilidade financeira
e qual é que é a projeção que foi feita em relação àquele aeroporto para gerar dólares suficientes para nós pagarmos o serviço da dívida. E estas é que são as questões que eu acho que o Banco de Moçambique devia vir cá discutir e colocar-nos e clarificar-nos e não vir com um discurso. Foi pegar a parte mais frágil, a parte mais simples, de uma instituição que é reguladora, que nos disciplina, que nos orienta, que nos esclarece. Vem-nos confundir muito mais do que as dúvidas que nós já tínhamos sobre vários fatores da nossa Bom, vamos ver para bom entendedor da meia palavra. Quando o banco fala das reservas que reduziram, passou uma mensagem que qualquer um fizesse uma leitura e ia perceber claramente. Se estamos com reservas de 4 meses, é porque essas reservas foram corroídas por alguma razão. Exato. E olhando para a sequência dos depoimentos, que na sua maioria foram feitas por economistas políticos também, que foram nesta mesma linha, eu percebo que o governador do Banco de Moçambique, certamente ele sabia que o que ele estava a dizer não era aquilo que ele, como economista, gostaria de dizer aos moçambicanos, mas tinha que seguir. E eu, como disse, me surpreendi com o posicionamento do ministro das Finanças, que, apesar de ser membro do governo, o pronunciamento dele foi muito mais cauteloso, no sentido de não dar argumentos tão simplistas como isto está a acontecer por causa dos discursos. Eu acho que aqui, de fato, houve uma ênfase exagerada, temos que reconhecer que foi dada esta parte psicológica. Mas eu acho que também é preciso, quem lê o comunicado do Banco de Moçambique tem lá informação econômica que pode explicar o que está a acontecer. O fato de, por exemplo, termos o Banco Central informar que temos as nossas reservas obrigatórias reduzidas para 4 meses, significa alguma coisa. Isto quer dizer que o país agora tem que ser gerido de forma eficiente. Temos que, acima de tudo, muita prudência. E eu acho que esta ênfase que é dado aqui à estabilidade é mesmo para que nós, moçambicanos, possamos olhar para o país que nós queremos. Nós estamos numa situação que não podemos nos permitir não produzir. Não podemos nos permitir que todos os investimentos que foram feitos não surtam efeito. Não podemos nos permitir que, por exemplo, o Venâncio falou aqui do aeroporto de Nacala, não é? Que tenhamos ali um Embraer, por exemplo, com 40 lugares e que não esteja cheio. É preciso que comecemos a pensar no Embraer 190. Comecemos a pensar num avião com 90 lugares que vá cheio, não é? E que ao sair de Nampula, por exemplo, passe por Tete e isto 250 milhões de dólares e possa gerar são viáveis se entrarem Airbus, Boeing, as opções que estão com os Embraers, aumentou para 5 voos esta semana, mas continuam a manter. Mas são estas análises que têm que nos guiar este comunicado. Mais do que, se calhar, cingirmos, como eu disse, não vamos matar o mensageiro. Vamos refletir e vamos dizer, nós como moçambicanos, o que é que nós podemos fazer? O que é que está ali? De fato, se calhar evitou-se criar alarmismo, mas informação essencial, macroeconômica está lá. O Banco de Moçambique é o conselheiro do governo em matérias financeiras. Não é um mensageiro, não é um posto de desgraça. Ele não está a aconselhar a ninguém, ele tem que tomar decisões. É justamente a instituição que orienta. Agora, é preciso que o Banco de Moçambique tenha coragem suficiente de dizer que as opções que nós estamos a seguir não são as melhores e estão a nos criar este problema. Veja, por exemplo, a ponte sobre a Bahia, a ponte para Catene. Quanto dinheiro é que nós vamos gastar? Será que precisávamos daquela ponte nesta altura? Não, mas 2 batalhões ou 3 batalhões não resolviam o problema da travessia para Catene. Mas não, optou-se por se fazer aquela ponte. Há benefícios para o país? Certamente a essas alturas não é vantajoso isto. Mas há benefício para indivíduos? Certamente que sim. Eu ia por outro lado. Olhamos para a ponte, o que é que há para além da Bahia? Fizemos o Estado Nacional do Desemprego. Temos o Estado da Machava aqui e depois está lá. O que estamos a fazer com o Estado Nacional do Desemprego? Projetado para 80 milhões, passou para 250 milhões. E onde é que está a viabilidade? Onde é que estão as projeções? O dinheiro entra para o país? Não, mas entra certamente para algumas pessoas que estão a tirar benefício. É isso que as instituições e as pessoas que estão à frente dessas instituições têm que ter a coragem de dizer. Vamos tornar por aqui o nosso tempo. Vamos ter a oportunidade, certamente, de discutir as opções económicas que o país está a tomar, nomeadamente na área de infraestrutura. Já há muito que se diga relativamente a esta área e vamos ter, certamente, a ocasião de discutir isso. Quero agradecer a vossa presença. Esse tempo já expirou. Podíamos estar aqui a discutir a noite inteira. Enfim. Para si que nos acompanhou, também dizemos o nosso muito obrigado. Próxima quarta-feira voltamos a encontrar neste mesmo espaço. Boa noite.